A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Desta vez, para um breve estudo da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16, e versículo 25. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado, curta os vídeos, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a você que já é inscrito no canal, que tem curtido, comentado, continue fazendo isso para que o YouTube recomende o canal cada vez mais. E você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo, se for possível, nos ajude no crescimento desse canal, se inscreva para que ele possa crescer. Amém? Provérbio capítulo 16, versículo 25 diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Veja, tem caminhos que parecem direito. Né? A gente sabe que existem vários caminhos no mundo, mas só um caminho que leva para o céu, que é Jesus Cristo, que ele mesmo disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, né? Versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai, senão por mim. Né? Para ir ao Pai, tem que primeiro Jesus, senão não tem direito ao céu. Provérbio capítulo 16, versículo 25, né? Diz assim: segundo a interpretação bíblica, a palavra caminho, lida no texto, significa a conduta moral de um homem, sua maneira de viver. Então, caminho, né, quer dizer que é a conduta moral do ser humano e a maneira que ele vive. A pessoa que não tem o conhecimento apropriado da palavra de Deus poderá seguir por um caminho que pensa que é correto. É claro, aquele que anda longe dos caminhos de Jesus, ele vai andar por um caminho achando que aquele caminho é o caminho certo. Mas não é, é o caminho errado. Ele vai achar que é o caminho correto, mas não é, é o caminho errado. Essa pessoa, exatamente pela falta de conhecimento da palavra de Deus, não tem o entendimento e o discernimento para perceber que o caminho escolhido a levará à sua total destruição. É claro, porque ele não tem discernimento do Espírito Santo, não tem o discernimento da palavra. Então o caminho que ele está prosseguindo, provavelmente vai levar ele o quê? À destruição. Aí diz mais: para a destruição. Né? Aí, não tem entendimento e discernimento para perceber que o caminho escolhido levará para a total destruição. Essa pessoa, exatamente por não conhecer a Bíblia Sagrada, ou mesmo conhecendo-a, mas não a praticando, passa a ser enganada por ela mesma, é claro, porque Tiago vai dizer o quê? Que não seja só ouvinte da palavra, mas praticante. Porque tem pessoas que ele só ouvem, mas ele não pratica. Então, se ele não é um praticante da palavra, né, ele vai passar a o quê? A ser enganado por ele mesmo. Então ele tem que ouvir a palavra, colocar aquela palavra no coração dele e praticar, para ele não ser enganado por ele mesmo. Primeiro ponto diz assim para nós: enganadas por falta de conhecimento. O Salmo 85, verso 5, diz assim para nós: eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Tá vendo? Eles não entendem e nada sabem. E andam em quê? Em trevas. E todos os fundamentos da terra vacilam. Tem também 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá vendo? O Deus desse século tem enganado, né, a muita gente. Para quê? Para que a glória do evangelho de Cristo não resplandeça sobre eles, e para que eles não... Isso não acontecendo, eles vão continuar no caminho do erro. Mas quando a luz do evangelho resplandece no ser humano, ele deixa o caminho do erro e passa a andar no caminho da verdade. E passa a andar no caminho que dá vida, que é Cristo. Tem também Provérbio capítulo 12, versículo 15. Provérbio 12, versículo 15, que diz assim para nós: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Tá vendo? O caminho do tolo é reto aos olhos dele, porque ele acha que está fazendo a verdade, está andando no caminho da verdade, mas ele não está. E diz mais, né? Mas o que dá ouvido ao conselho é sábio, né? Porque tem pessoas que ele não quer ouvir conselho, ele quer andar pelos próprios conselhos dele mesmo. E essa pessoa que não quer ouvir conselho, só vai ouvir conselho muitas vezes de pessoas que não têm entendimento de nada, não tem entendimento da palavra, não tem o entendimento de Jesus, e vai levar ele pelo caminho do erro. Sem conhecimento da palavra,
sem viver a palavra de Deus, que é a Bíblia, sem viver a palavra de Deus, que é a Bíblia, nos revela, né, estaremos indefesa. Sem conhecimento da palavra, sem viver a palavra de Deus e o que ela nos revela, estaremos sem defesa. E muitas vezes, sinceramente, errados. Há pessoas que traçam para si o caminho do materialismo, do próprio eu. Essas pessoas colocam Deus em último lugar, porque os seus interesses são mais importantes, né? Aí, Isaías, capítulo 22, versículo 13 e 14. Mas eis aqui gozo e alegria, matam-se vacas e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, e diz, comamos e bebemos, porque amanhã morremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declarou aos seus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não será expiada, até que morrais. Diz o Senhor Jeová dos Exércitos, o engano leva o homem ao pecado, o pecado leva o homem à morte. Não é porque eles estão dizendo que vamos beber, vamos comer, vamos se alegrar, né? Comamos e bebendo, porque amanhã morreremos. Mas se eu me alegrar agora, comendo e bebendo, o que é que vai acontecer comigo após a morte? O que é que vai acontecer comigo quando eu partir para esse mundo? Então, eu não posso estar me alegrando, comendo e bebendo, não. Eu tenho que me alegrar em Cristo. Por isso que ele diz, o engano leva o homem ao pecado, e o pecado leva o homem à morte. Então, eu tenho que me alegrar em Cristo. Comer e beber se alegrando em Cristo. Não é comer e beber para satisfazer os desejos da carne, não. É comer e beber para se alegrar em Cristo, para quando morrer, saber para onde é que vai. Saber o caminho para onde eu estou indo, que é o caminho de Cristo, o caminho da verdade, o caminho que leva para o céu. É isso que nós devemos fazer. E tem pessoas que não. Ele acha que ele está comendo, bebendo, farrando, se divertindo, se alegrando com as coisas do mundo, ele vai herdar o céu e não vai. Nós só devemos se alegrar com Cristo. Porque Ele é a nossa salvação. Ele foi quem morreu na cruz do Calvário por nós. E Ele é o único caminho que nos leva para o céu. Segundo, como lutar contra o pecado que nos leva ao caminho que não agrada a Deus. O pecado é um terrível inimigo que divide lares, separa famílias, desfigura jovens, lares sendo destruídos pelo pecado, jovens sendo corrompidos pela prostituição. Então, como lutar contra o pecado? Estamos diante de uma grande guerra, por isso é necessário, né, que você estabeleça um caminho para a sua vida, de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos ver lá em Romanos, capítulo 6, Romanos, capítulo 6, versículo 7, Romanos 6, versículo 17, e diz assim, mas das graças a Deus que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fosse entregue. Verso 18, e libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Versículo 22, mas agora, libertado do pecado e feito servo de Deus, tendo o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está vendo? Estamos diante de uma guerra. O que você estabelece, né? O que você estabelece um caminho para a sua vida, de acordo com a palavra de Deus. Aí está aí, Romanos capítulo 6, versículo 17, versículo 18 e versículo 22. E no 23 diz assim, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nosso caminho é Cristo. Porque o caminho de Cristo é o caminho da vida eterna. É o caminho que leva para o céu. Este novo caminho levará você à obediência, que produzirá liberdade e domínio próprio. Lucas capítulo 1, versículo 71 ao 75, que diz assim, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do julgamento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertado das mãos de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça, perante ele, todos os dias da nossa vida. Tá vendo? É isso que devemos fazer. Porque o nosso novo caminho agora é o quê? É um caminho de obediência. Um caminho
de domínio, de liberdade e domínio próprio, que é o caminho de Cristo. Que ele é um caminho que nós devemos só obedecer a ele. Nós fomos livres do pecado. Temos agora domínio próprio sobre nós. Por quê? Porque agora o Espírito Santo mora em nós, está em nós, e está nos ajudando, está nos conduzindo, está nos ensinando a ser obedientes a Cristo e libertos do pecado, e termos nosso domínio próprio para servir a Jesus de todo o coração. Não estamos mais no caminho do erro, mas estamos no caminho da verdade, um caminho que leva para o céu. Quem obedece recebe de Deus um grande guerreiro para entrar em combate a seu favor. Gálatas capítulo 5, né? Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não faças o que quereis. Tá vendo? É esse, né, um grande guerreiro que Deus nos concede, o Espírito Santo, para nos ajudar, para guerrear conosco contra a velha natureza. Porque a velha natureza ela quer sempre dominar o ser humano. Mas quem deve dominar o ser humano é quem? O Espírito Santo. Aí, e quando o Espírito Santo entrar em ação na sua vida, vai te conduzir a um novo caminho que levará você à completa felicidade. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É isso que o Espírito Santo vai gerar em nós, o fruto do Espírito. Porque agora nós não estamos mais no caminho do erro, nós estamos no caminho da verdade, o caminho que nos leva para o céu, que é Jesus Cristo. Então, tem caminho para o homem que ele acha que é correto, mas só há um caminho que leva para o céu: Jesus. Evangelho de João, né, capítulo 14, versículo 6, ele deixa bem claro. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Não é ninguém vai, não, é ninguém vem. Porque existem vários caminhos, mas só um caminho leva para o céu. Existem várias verdades, mas só há uma verdade que liberta: Jesus. E só há um que dá a vida: Jesus. Então, que nós possamos andar no único caminho que leva para o céu, que é Jesus Cristo. O caminho que é a verdade, o caminho que é a vida, e o caminho que nos conduz a Deus, que é Jesus. Então, que Deus nos abençoe, que você possa andar no caminho da verdade, que você possa viver a verdade de Jesus, porque Jesus ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho para o homem parece ser bom, parece ser correto, parece, mas o único caminho que é correto, que é bom, é Jesus Cristo. Amém?